Bom, Marcelo, já tá na sua tela aí e tá contigo, hein? Opa, boa noite, pessoal. Povo heróico aí na terça de noite, 8 da noite, para assistir palestra Bom, só técnica. pra te interromper aqui, Marcelo, esse microfone aí faz uma diferença grande, hein? Parece até locutor, velho. Vai lá. Depois eu mostro um making off da gambiarra que eu tive que fazer, porque o braço que segura ele não chegou. Tá bom. Mas vamos lá, vamos ao que importa. Git em tudo, Git all the things. Ops via pull request com Flux em clusters Kubernetes. Se o Thiago Laubstein do Serpro tivesse aqui, ele ia se identificar bastante com as minhas mensagens de commit, que são muito parecidas com essa aqui, tirinha do XKCD, beleza? Então, 8 da noite numa terça-feira, por que, que você deveria estar perdendo tempo aqui me ouvindo, tá? Eu mexo com Kubernetes desde 2016, graças ao Katz, que está aí no chat. A primeira versão que a gente teve contato foi a versão 1.4. Cloud não existe para a gente, porque o Serpa é uma empresa pública de TI, então nossos data centers são os data centers com que a gente trabalha, e a gente trabalha no o Kubernetes The Hardest Way, porque o The Hard Way do Kelsey Hightower saiu em 2017. Né? Então a gente já trabalhava sempre no nível de dificuldade mais absurdo possível, mas não interessa porque Victory or Death aí. Tá? Como eu falei quando eu fiz o comentário da observabilidade, eu sou um cara Ops 100%. Né? Então, a gente está assumindo uma régua de DevOps, onde 0 seria você como extremo desenvolvedor que não sabe nada de infra, e 10 o cara de Ops, o grande herói. Eu sou um 9 caminhando para o 8. Então, dos meus 20 anos de experiência de TI, 0 desses 20 anos são como desenvolvimento de software. Tá? Eu sempre fui um cara Ops puro sangue. E por que isso? Porque a verdade é que Ops eram os reis. Nós éramos os donos de tudo. Os servidores são nossos. Nós dávamos nomes gloriosos para nossas máquinas, como Chrome, ou Conan, ou Valéria. Né? Então, cuidávamos com muito carinho das nossas máquinas, enquanto você tinha polos gigantescos de desenvolvedores. Normalmente, Ops era um único herói que cuidava de tudo e tinha o poder de vida ou morte da infraestrutura. Os desenvolvedores podem até fazer o sistema, mas é o Ops que chuta o botão de power da máquina e faz com que a empresa pare de faturar do nada. Né? Então, Ops sempre foi a carreira gloriosa de TI. Até que começaram esses tempos modernos estranhos, onde o pessoal começa a falar de DevOps e etc. E para mim, essa é a minha visão moderna do DevOps. Os devs entram com robôs assassinos destruidores e os ops entram com os crânios sendo esmagados. A grande verdade é que os desenvolvedores, os engenheiros de software venceram a luta contra os operadores e hoje tudo é código. Né? Você quer instalar um servidor? Ok, escreve lá o seu programa que especifica a sua infraestrutura, lança na API e o seu servidor será instanciado. Você precisa de um load balancer? Escreve o código, manda para o servidor e ele vai instanciar o seu load balancer. Ah, não, mas eu não trabalho com cloud, eu trabalho on-prem. Beleza, você escreve o código que vai provisionar a sua infraestrutura. Então, hoje, infraestrutura que vale é a infraestrutura que é código. A infraestrutura que você pode trabalhar com ela, versionando, cuidando. As máquinas elas perderam sua relevância individual. A tendência da infraestrutura como gado e não como máquinas heróicas do passado. Tá? Além uma evolução natural do que seria essa infraestrutura como código, você tem agora o Kubernetes, que eu não sei quantos de vocês e que grau de experiência você tem com Kubernetes, então vou abordar 3 níveis aqui. Se você nunca viu um Kubernetes rodando, só ouviu falar de várias palestras e está aqui para interessar, o que a gente pode definir de maneira extremamente concisa o Kubernetes é como se fosse um framework de infraestrutura, criado para fazer uma orquestração escalável de containers e implementar muitas das inteligências comuns da infraestrutura neste software que usa amplamente o conceito acadêmico de teoria dos controles e uma metodologia de operadores.
Então, no Kubernetes, você compartimentaliza suas aplicações em namespaces, você pode instanciar quantas réplicas você precisa, o Kubernetes vai fazer o balanceamento para você. Ele também pode controlar o auto-scaling da sua aplicação, então o iFood, no Dia dos Namorados, vai explodir de carga, beleza, o Kubernetes vai instanciar pods até eles não terem mais máquina, e quando não tem mais máquina, aí também não tem mais jeito, né. E de maneira similar, para você economizar, ele também vai fazer o downscaling da sua infraestrutura, para você poder economizar dinheiro. Tudo isso automatizado em um software chamado Kubernetes. Fantástico. Você pode implementar também estilo de health check, em que, se a sua aplicação for capaz de expor métricas, gerar uma observabilidade, aí a chave da observabilidade, em que você consiga identificar que a sua aplicação naquele momento está em um estado inconsistente, aquela réplica da sua aplicação está no estado inconsistente, o Kubernetes te oferece uma maneira de tirá-la do balanceamento e, se ela não se recuperar a tempo, finalizar e lançar uma nova instância, torcendo, né, para que essa nova instância suba operacional. Se ela não subir, não tem problema, ela não vai entrar no balanceamento do mesmo jeito. Enquanto você tiver uma instância operacional, o seu sistema está no ar. E por que Kubernetes é tão relevante? Porque, assim como a infraestrutura como código veio descrevendo máquinas load balancers, endereços de rede, VPCs e toda essa parafernália, você agora faz o deploy da aplicação com código, né. Você não vai necessariamente escrever programas, você vai descrever em arquivos no formato JSON ou YAML, que é mais amistoso para um ser humano ver, você vai descrever sua aplicação usando os objetos nativos do Kubernetes, que são, por exemplo, os deployments, suas configurações vão ficar nos arquivos de config map, você pode separar suas credenciais em secrets e assim vai. Se você nunca viu Kubernetes na vida, do lado esquerdo você está vendo como você descreve a sua aplicação Hello World para subir. Do lado no meio, você tem a especificação do service que vai solicitar ao seu cloud provider instanciar um load balancer para permitir o acesso público à sua aplicação. E à direita, a representação gráfica. Você se preocupa apenas com o desenvolvimento da sua aplicação, você descreve ela de maneira extremamente sintética em 2 arquivos, você tem aí sua aplicação no ar, porque o Kubernetes fez tudo por você. Então, o seu analista de infraestrutura, o seu cara Ops, aquele cara que sou eu no passado, hoje ele tem que se preocupar em manter apenas aquilo rodando. Ele pode abstrair todo o resto para que você possa trabalhar, desenvolver e gerar valor para o seu negócio. Só que, claro, né, quando você atinge um estágio de evolução, você bate em novos problemas. E agora, se eu tenho que descrever as minhas aplicações com arquivos YAML, que o pessoal chama muito de manifests, né, no Kubernetes, agora você tem que versioná-los, você tem que cuidar das modificações que você faz. À medida que você vai implementando novas funcionalidades, você vai modificar parâmetros de variáveis de ambiente, você vai modificar volumes, novas credenciais, outras configurações. A própria versão do software, você vai ter que fazer o controle de lançamento de novas versões, etcétera. E imagine assim, nesse nosso novo mundo em que todo mundo fala muito de microserviço, quando você quebra uma aplicação em dezenas de componentes. Agora eu não tenho que fazer isso para uma, eu tenho que fazer isso para dezenas. E vem a questão: qual o estado do cluster, do seu cluster de infraestrutura em um dado momento? Né. Como é que eu mantenho um site reserva caso o primeiro falhe? A minha infraestrutura como código que eu descrevi lá atrás, ela me permite instanciar máquinas. Eu posso até instalar um Kubernetes, mas como é que eu reinstancio as aplicações que estão no meu primeiro cluster que está numa zona de disponibilidade que falhou? Né, uma coisa rara de acontecer, mas não impossível. Como é que eu faço o versionamento disso, né? Então a gente evoluiu para um modelo de infraestrutura como código e agora a gente tem o Kubernetes que permite que a gente descreva a infraestrutura de maneira concisa, mas que também descreva as aplicações de uma maneira concisa. Eu preciso de uma maneira inteligente de fazer o lançamento disso para a operação. E é isso que eu queria mostrar hoje com essa apresentação, né. Todos os problemas do slide anterior você consegue resolver combinando o Git com softwares que implementam a ideia do que se chama GitOps. A ideia do GitOps e do Flux, né, propriamente dito,
você poder retomar o controle perdido da infra, que para você domar essa explosão combinatória de configurações que existe hoje para atender a necessidade moderna de entrega contínua. Então aqui eu vou aproveitar uma pausa dessa desse slide em particular para mostrar esse repositório Git aqui que eu fiz e puxar uma terminal, claro, porque, né? Por que usar outra coisa? E isso aqui eu tenho dois clusters. Imagine o seguinte cenário: eu tenho o meu primary site, o meu laboratório 1 aqui, que à esquerda é o meu primary site. Você tem o meu laboratório secundário aqui, seria o meu secondary site. E eu preciso lançar novas versões da minha aplicação. Ou melhor, eu preciso fazer um kickoff, o lançamento da minha aplicação inicial. Então, eu tenho aqui este repositório Git. Eu já fiz toda a parte chata, Git, de mandar coisas, etc. Eu tenho um pull request. Eu posso observar aqui todas as mudanças que foram feitas. Eu tenho aqui a criação de um arquivo de deployment, como a gente viu lá naquela descrição. Eu tenho outro deployment, porque eu tenho uma aplicação front-end e back-end. Eu tenho um service que vai permitir o balanceamento, o acesso externo. Só que eu vou ficar devendo esse acesso externo, tá? Porque hoje eu fui acionado agora próximo do evento e aí eu acabei não conseguindo subir o resto da infraestrutura. Mas enfim, você vai ver o que importa. Eu vou voltar para a página anterior e vou fazer um merge desse pull request, confirm mesmo. Enquanto isso, eu vou deixar aqui nessa tela. Veja só, eu apertei lá o meu botão de commit e vamos observar essa tela por um momento. Eu vou voltar apenas para a anterior aqui. E enquanto isso, deixa eu aproveitar. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá todo mundo pedindo comida no iFood. Eu vou esperar a mulher dormir para eu pedir pastel de novo. Então, qual é a ideia? Meus desenvolvedores terminaram a nova versão da aplicação. A gente vai fazer um teste dela. A gente vai lançar no nosso cluster Kubernetes. Eu tenho 2 sites sincronizados com esse repositório e o Flux, que é o software que está em execução. Aqui neste meu cluster, na realidade, nos meus 2 clusters. Né? Veja que a terminação aí dos pods é diferente, então são 2 clusters diferentes realmente. A proposta é que o Flux faça gestão. Será que eu esqueci de apertar um botão aqui? Não, não, tá merged. Eu vou aproveitar que eu vi uma pergunta aqui, Ia falar que disso a agora. gente usa cloud privada no Serpro, tá? Então, não, o Serpro ele tem seus próprios data centers e todos os sistemas do Serpro rodam internamente nos próprios data centers. Então, não, nós não usamos cloud privada. Mas, poxa, cara, eu tô ficando preocupado. Será que a minha demonstração vai falhar? Que vergonha. Ah, bem na hora, hein? Aqui está o Flux. Ele deve estar configurado com um timeout longo. E veja só, eu não executei absolutamente nenhum comando kubectl. Esse meu repositório Git aqui, ele não tem absolutamente nenhum tipo de pipeline configurado. Ele simplesmente percebeu a criação dos manifests e fez o instanciamento. Eles não estão sincronizados para mostrar que eu posso ter 2 clusters diferentes
monitorando o mesmo Git. E assim eu posso ter minha aplicação rodando distribuída em qualquer número de clusters espalhados pelo mundo. Posso usar localizações edge próprias, e assim você garante a sua disponibilidade de aplicação e consistência, tá ok? Bom, a gente viu que subimos aqui a aplicação, aqui desse outro lado, nesse terminal aqui. Eu também subiu o meu podinfo nessa outra namespace aqui, que é a namespace demo release. Em algum momento vai subir também no meu cluster secundário, mas para não ficar chato a gente ficar olhando a tela preta, né, eu vou passar isso aqui para o lado para explicar melhor o que foi que aconteceu. O Flux permite fazer o deploy automático de aplicações que estão em um Git, e ele fica monitorando as mudanças. Tá? Ele monitora por manifesto simples, por arquivos de YAML simples, que você descreve daquela forma que eu mostrei. Se você for um pouco mais avançado, talvez você já tenha ouvido falar de Helm chart, ele tem um Helm, ele pode trabalhar com o que conhecido Helm Operator, onde você descreve o processo de instalação do Helm chart em uma entidade CRD, e aqui você parametriza nesse CRD os parâmetros de entrada comuns para aquele Helm chart, e ele vai instalar também. Por isso que eu tinha duas telas na minha demonstração. Eu tinha a tela de manifests e eu tenho a tela de releases Helm. Tá? E além disso, o Flux também suporta programas que gerem manifestos de maneira customizada. O programa que me vem à memória agora, que é muito usado, é o Customize. Se você nunca ouviu falar de Customize, ele é um programa que permite que você baixe um manifesto pronto da internet, você crie tipo um diff, um arquivo com as diferenças, e ao invés de você precisar editar o upstream toda vez, vamos dizer assim, você aplica esse diff usando o Customize e gera o seu manifesto final. O Flux suporta isso. O Flux suporta a criptografia de senha usando esse binário SOPs e ele suporta o seu. Eu conheço gente que não gosta da ideia de usar manifestos. Então, eles descrevem estruturas de dados próprias nos seus repositórios e usam um programa para gerar os manifestos a partir de uma parametrização interna. Nessa situação, você embarca o seu programa que gera o manifesto no Flux, e você consegue fazer o processamento normal, tranquilo. Uma segunda funcionalidade bacana do Flux, que eu acho que vale a pena citar aqui, é que ele não precisa necessariamente monitorar apenas repositórios Git. Tá? Ele pode monitorar o seu container registry também. Então, normalmente, os ciclos de pipeline de integração contínua começam ou finalizam gerando artefatos que são, por exemplo, containers Docker, e fazem um upload para o container registry da sua instituição. Se você configurar adequadamente o Flux, para não ter que solicitar que o pessoal gere uma modificação no arquivo de manifest, mudando apenas a versão, você pode fazer com que o Flux monitore as versões, os novos releases dos containers que ele já processou, que ele já instalou, ele atualiza o cluster e depois ele mesmo faz o commit no Git, indicando que ele fez uma atualização. E assim o seu Git representa o seu estado consistente do cluster, sempre. Tá? Uma outra funcionalidade interessante do cluster, na realidade, duas funcionalidades interessantes do Flux para o seu cluster é a funcionalidade de Garbage Collection e Drift Detection. E aqui é um diferencial de por que GitOps. O Garbage Collection permite que, ao você remover manifests do seu servidor Git, se o Flux algum dia fez e criou objetos no cluster, ele irá removê-los do cluster. Pode parecer bobagem falando assim, mas imagine que você tem um pipeline de desenvolvimento e que despeja objetos diretamente no cluster. Você tem muito na internet, você pode ver, semana passada mesmo assisti um vídeo desses.
faça o deploy da sua aplicação diretamente para uma cloud Azure em 15 minutos. E o cara cria um pipeline que faz exatamente isso. Pega o Git do cara, compila, faz o build, gera um container e lança num cluster AKS diretamente. Imagine que você reformula esse pipeline. Sua aplicação agora está completamente diferente. Ela não tem conhecimento do que ela fez no passado, então ela não irá remover a aplicação que está lá, vai ficar um lixo no seu cluster. Então a ideia de você colocar pipelines despejando coisas no seu cluster tem esse problema do garbage collection que com o Flux você não tem. Além disso, ele tem essa ideia de drift detection, justamente para evitar, né, ou para remediar a situação em que um administrador vai lá e faz uma mãozada, ele pode fazer a ressincronização do seu cluster e, comparando o estado em execução, ele vai fazer a correção. Então, o Drift Detection e o Garbage Collection são duas vantagens que você tem aqui quando você começa a trabalhar com essa ideia de GitOps. Opa! O Flux, naturalmente, não é perfeito, né? Ele tem suas limitações. A principal delas, e que muita gente reclama, é o fato de que ele hoje monitora apenas um único repositório Git por instância do cluster. Então, se você tem um Flux rodando cluster-wide, você vai colocar ele monitorando o seu monorepo de infraestrutura. Isso é uma limitação puramente técnica e pode mudar no futuro. O Flux V2 ele foi anunciado agora em agosto, ele não está pronto ainda. Tem um roadmap que indica que ele está em cerca de 80%, e ele vem com um grande overhaul aí para combater essa simplicidade. O Flux ele acaba sendo simples demais. E por isso que muita gente não cogita fazer uso dele no seu cluster. Tá? Uma das características da simplicidade é o fato de como ele lida com secrets. Né? Se você vai lançar todos os objetos Kubernetes da sua infraestrutura num Git, como é que ficam as suas secrets, as suas credenciais, o seu certificado, né? Ah, como é que você faz com esses tokens preciosíssimos e valiosos? Você vai deixar lá no Git mesmo? Aí você tem que fazer o uso de aplicativos externos. A recomendação da equipe Weave, são os criadores do Flux e que cunharam o termo GitOps, é o uso de um programa da Bitnami chamado Sealed Secrets, que eu nem falei muito aqui nessa apresentação, porque dá para falar tipo 1 hora só dele, tão complexo que ele é. E também ele tem suporte nativo a SOPS, que é um binário que criptografa secret, que eu acho que é da Mozilla. Esse binário do SOPS ele está interno. O Sealed Secrets é uma recomendação interessante porque ele também segue o modelo operator do Kubernetes, né? Ele faz a tradução da secret, da descriptografia dela dentro do cluster com chaves no cluster. Então, é uma proposta bastante interessante. Uma crítica pessoal minha ao Flux, eu acho que ele tem pouquíssimas métricas e ele fica devendo em observabilidade. Né? Então, o debug de falhas de sync exige um acompanhamento dos logs e não é tão trivial. Claro que não deveria ter erros, né? Do seu deploy, do que está no seu Git de produção, não deveria haver erros, mas assim, a gente sabe que não é bem isso que acontece, mas esse aspecto da observabilidade, salvo engano, é a palavra-chave do Flux V2, e ele vem aí. Então a gente já falou aqui um pouco do Flux para o público que não conhece quase nada de Kubernetes, para uma galera que tem um conhecimento intermediário, e aí agora a gente chega naquela situação da apresentação, que é a parte ruim de não estar na apresentação ao vivo, né, que você não pode ver a cara das pessoas para ver as reações. Então, normalmente, numa apresentação dessa natureza, tem dois tipos de pessoas e dois tipos de reações. Quem achou isso fantástico e quer fazer o deploy para ontem na produção, e quem está olhando tudo que eu falei e achou um lixo, um bando de baboseira. Você não falou nada de relevante. Por que isso? Basicamente por duas coisas. Primeiro, simples demais. Você pode achar simples demais, isso aí parece muito incipiente em termos de atender à complexidade da minha organização. E a principal queixa é o meu CD, o meu pipeline multistage, ele já faz isso. Como eu falei lá naquele exemplo, o que mais encontra na internet é a demonstração em que um apresentador lá no YouTube constrói uma aplicação, faz o deploy, tudo no cluster em 15 minutos, tudo pronto, 100% e bacana.
E agora é a parte em que a gente chaveia um pouco da parte mais prática, em que a gente para de mostrar essas coisas legais de terminal de pods rodando, né, e que a gente dá um Helm list, a namespace demo release, e a gente vê o Helm, né, porque tem um CRD, essa é a parte bacana da apresentação. E aí agora é a parte em que a gente chaveia para uma discussão um pouco mais filosófica de efetivamente o termo GitOps que eu usei. E aqui vale a pena a gente mencionar o que é definitivamente GitOps. A ideia, vocês já entenderam com base na aplicação empírica que eu fiz, né, o Git como uma fonte de toda a verdade do seu cluster, né. Tudo, aqui a ideia é tudo você descreve como código, mas o principal pilar do que é GitOps é revisitar o conceito que você tem de entrega contínua. Ah, tudo hoje é automação e pipelines, e é muito comum esse fluxo de geração, de produção e de entrega, porque você quer o máximo de entrega possível, você quer entrega constante, você quer reduzir o time to market o máximo possível, porque não vale mais a pena você esperar 6 meses pagando sua equipe de desenvolvimento para implementar features, você precisa do CD e você precisa do CD agora. O GitOps não tem como propósito matar o CD. Na realidade, ele é revisitar o termo do ponto de vista da infraestrutura. Você continua tendo seu pipeline de integração contínua, onde você usa a sua IDE, onde você implementa os seus testes. E, por favor, implementem muitos testes. Você tem a sua etapa de build e você tem o resultado final, que é famoso, que é bem definido, seus artefatos finais de código, o seu deploy da sua aplicação, criando lá os seus binários, o seu container Docker que está no seu repositório. E tá tranquilo, tá ótimo, isso aí não muda nada. O que a gente quer fazer é mudar essa última pernada do deploy automático da infraestrutura e fazer com essa maneira nova, essa metodologia, não sei como abordar isso aqui, qual é a melhor palavra, mas assim, essa filosofia, você deixa a parte ops fazer o deploy da sua aplicação usando as próprias estratégias, garantindo estratégias de deploy próprias, garantindo uma observabilidade que empregue monitoração, o tracing, o logging do processo, fazendo a gestão de operação e deixando a gestão de operação na operação. A ideia é desacoplar o CI da CD, não formando um pipeline único e diferenciando no sentido de que você tem a atualização da aplicação que vai gerar o seu resultado final do seu artefato como push. E o CD atualiza a operação. A parte de infra ele faz um pull do que está lá, do que foi colocado. Isso melhora substancialmente a auditabilidade e o compliance da sua infraestrutura, porque agora as suas credenciais elas não vazam mais. Inclusive a Weave, que é a quem cunhou o termo GitOps e criou o programa Flux, ela descreve essa ideia do pipeline de entrega contínua, em que o próprio pipeline faz a entrega como um anti-pattern para você trabalhar com Kubernetes. O próprio Kelsey Hightower fala que você deve limitar o escopo de acesso do seu cluster Kubernetes para as ferramentas de automação e para os administradores do cluster que precisam efetivamente fazer o debugging ou que mantém aquilo rodando. Observe que aqui no CI você tem um trabalho de credencial, o seu CI fica poderoso demais. E quantos CIs você tem? Às vezes você tem múltiplas equipes, múltiplos CIs, todos eles despejando objetos no cluster. Qual é o estado do seu cluster? Antes, se você só trabalha com seus pipelines fazendo da maneira tradicional, você não tem como controlar o estado do seu cluster. Agora você tem, ainda que você coloque pequenos intervalos de sincronização, intervalos bastante curtos, você sempre tem como saber que o estado do seu cluster neste momento está lá versionado adequadamente no Git, um Git único que faz a representação do estado do seu cluster. Para quem acha que o
Flux é simples demais, é verdade, ele é bem simples, né? Você, normalmente, quem usa o argumento de que ele é simples demais, comenta que o Argo CD é muito superior, e aqui vale uma informação, tá? Eu não sei quem acompanha esse assunto, ou se ninguém acompanha absolutamente nada disso, mas vale a informação que o Argo, que é de uma empresa chamada Intuit, salvo engano, que eu só lembro, vejo uns caras russos falando, mas acho que é uma empresa americana. O Argo oferece funcionalidade muito mais complexa, mas o próprio Argo está mudando, está migrando seu código junto com o Flux para servir e atender um alicerce comum, porque a ideia do GitOps continua a mesma em ambas as soluções. Então, se uma você acha que não te atende por alguma razão, o Argo CD ele vai possivelmente fazer mais, só que do mesmo jeito, usando a mesma filosofia. O GitOps Engine foi liberado recentemente em um esforço conjunto da equipe que constrói o Argo com a Weave, que constrói o Flux, eles estão migrando. O Flux V2 vai usar esse GitOps Engine aqui. E claro, você pode usar várias maneiras diferentes, várias filosofias diferentes, você tem todo tipo de alternativa, inclusive quando o GitOps Engine tiver 100%, já tem um release público na internet, mas eu acho que ele não está pronto, você pode construir sua própria ferramenta, nada te impede. A ideia que tem que ficar dessa apresentação, na realidade, é essa, de que o GitOps tenta revisitar o conceito de entrega contínua para voltar, retomar o controle da sua infraestrutura em algum nível. Tá? Essa apresentação aqui conta a minha história da minha missão 2020 de trabalho com a infra artesanal para full auto. Essa é a etapa Flux em que eu estou trabalhando. Também tivemos uma automação com Terraform, temos um trabalho com Ansible sendo conduzido, um lançamento de clusters Kubernetes com Kubespray, e o chefão final é justamente o trabalho do Israel lá com o Gustavo, a observabilidade e como tratar e lidar com a sua infraestrutura de uma maneira mais cloud native possível. Então, se você gostou do material, e que tem interesse em falar mais sobre esse assunto ou sobre qualquer um dos outros da apresentação do slide anterior, você pode entrar em contato aí comigo em qualquer um desses canais, que estamos aí para falar de tecnologia, seja terça de noite, 8h30 da noite, domingo de tarde, estamos lá. E é isso, Assad. Bom, valeu, Marcelo. Vamos ver aqui se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para falar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Marcelo, agora é a hora. Também, se quiser perguntar depois, tiver com vergonha de perguntar aí, pode mandar lá no canal do Slack que a gente mandou no começo da talk de hoje. Vamos esperar aqui um tempinho, Marcelo, para ver se alguém mandar alguma pergunta. Senão a gente faz o encerramento aqui e até os próximos eventos. Enquanto a gente está esperando, eu aviso logo que assim a gente não tem trabalho. Eu não gosto muito de fazer uma apresentação sobre algo que eu já não uso há meses, tá? Mas eu não tenho o Flux em produção. Isso é uma ideia que eu tenho trabalhado muito esse ano em aprendendo e fazendo laboratórios da UIV. Inclusive, eu recomendo bastante. Eu vou procurar aqui um link em que a Weaveworks faz workshops usando o Flux em clusters EKS de graça, inclusive que eles bancam uma conta AWS para você rodar no dia. E se você tem interesse em ficar sabendo desse tipo de coisa, entre em contato comigo aí, que eu arranjo mais informações sobre isso, e se eles não tiverem vagas, né, gratuitas nesses eventos, pelo menos você pode reproduzir. Os workshops são públicos. Eu acho que vale muito a pena, você tem muito a aprender de Kubernetes avançado, tá? Coisa que me deixou sambado para trabalhar nesses workshops da Weave, e eu achei muito interessante. Eu não sei se vocês aí, Assad, que estão mexendo mais com Kubernetes, se vocês estão trabalhando em alguma coisa nessa linha de GitOps, mas é uma ideia, um conceito assim que está mudando a minha maneira de entender a infraestrutura com Kubernetes. Sim, a gente vem trabalhando, vem fazendo algumas coisas aqui. Acho que vai ser um dos temas uma das próximas talks aí. Se eu vou tentar ver se eu falo um pouco mais do nosso trabalho aqui em cima de GitOps. Tem bastante coisa legal que dá para fazer, tem bastante plataforma, tem muita coisa mantida pela comunidade legal que dá para falar, dá para integrar e dá para estar mostrando.
Eu queria te fazer uma pergunta. É, Tu falou que vocês não usam o Flux aí, mas vocês usam alguma coisa que faz um trabalho parecido para manter toda essa integração com o source code do Git, enfim, a integração do real do. Vocês têm pipelines aí que fazem a integração, a atualização, o que é que vocês usam? Ou vocês não usam nada, tá algo meio manual ainda? Enfim, a gente sabe que é um pouco difícil estar automatizando tudo isso. A gente entende, lá no SERPRO pelo menos, o Kubernetes como um PAS. Então, a gente não oferece acesso a kubectl para os usuários. Todo o acesso, todo o contato com o cluster Kubernetes em produção é feito por meio de uma console gráfica, que é assim, bastante em termos limitantes do que você pode fazer. Você só vai executar coisas, as coisas só vão subir no cluster que forem geradas por essa console. Então, nesse ponto, a gente tem esse programa que faz essa geração e o controle de toda a infraestrutura, mas ela não trabalha nessa filosofia de GitOps, de orquestração. O usuário ele tem o poder e a autonomia de dizer o que ele quer quando quer. A versatilidade que você tem é que se por alguma razão o cluster quebrar, a gente pode subir um outro, mas aí vai depender do usuário fazer o redeploy. Claro que a gente pode fazer um disaster recovery e tal, mas isso não vem ao caso. A gente não tem esse controle granularizado não existe. A infraestrutura fica na sua lá, subindo o cluster Kubernetes e a aplicação ela fica como se a gente fosse um cloud provider que vendemos o nosso serviço e a gente não quer nem saber o que está rodando. E essa postura é que eu quero tentar revisitar aí no futuro com o pessoal do departamento. Pô, que massa. Bom, no fim da palestra da talk do Israel com o Gustavo, eu mandei aqui um CFP para vocês poderem estar mandando as talks de vocês para os próximos eventos, quem quiser estar mandando, enfim, a gente também pode estar compartilhando com o pessoal de São Paulo, a gente fazer como a gente está tendo muito evento online, né, a gente juntar e fazer um meetupão, juntando as comunidades de todo mundo. Eu acho que hoje em dia a comunidade de Recife aqui está sendo mantida por nós três, que estamos aqui na tela, eu, o Israel e o Marcelo. Vou mandar aqui o CFP de novo, acho que já está um pouco mais para cima no chat, mas coloquei aqui na tela e vou mandar de novo no chat. Então, aguardo vocês aí nos próximos eventos. Gostaria de agradecer todo mundo que esteve presente aí, acho que na terça-feira, vai dar 8h30 da noite já, todo mundo aqui compartilhando conhecimento. Iago falando aqui que eu tô de máscara porque eu tô na empresa, enfim, eu não sou o único que tá aqui, então a gente tem a política de respeitar um pouco todo mundo que tá aqui, mas agradeço demais todo mundo, e é isso aí. Marcelão, Israel, tem alguma coisa para falar? Alguém comentou aí qual a frequência do Meetup? É uma frequência not enough, a gente quer fazer mais. Eu, particularmente, gostaria de fazer mais eventos dessa natureza. Então, para isso, a gente precisa de participação ativa, principalmente da galera de Recife, porque eventualmente a gente vai voltar ao normal. A gente vai poder voltar a se encontrar e comer pizza e tomar cerveja nos Meetups, né? Mas dá um feedback aí, cara. Se você se tem interesse, procura a gente, cutuca a gente, porque coisa para falar, a gente tem muito. Bom, a frequência é de acordo com as talks que a gente vem recebendo, assim, a gente tenta arrumar bastante tecnologia, bastante coisa para estar falando, mas às vezes é difícil, acho que a rotina de todo mundo aqui é bastante corrida, mas quem quiser mandar sua talk aí, vai ser massa, vai ser muito bom compartilhar conteúdo com todo mundo, tomar cerveja, comer pizza, tomar um refrigerante, né? Então, é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, vou esperar um minuto aqui, que a gente tem um delay da live, e aí a gente faz o encerramento. Eita, é boa, Marcelo. Quem quiser também tá se inscrevendo lá, todos os eventos são cadastrados direto lá no Meet da gente. Quem também quiser se inscrever, assim, esse canal aqui vai ser utilizado também para as talks online do pessoal de São Paulo, do Rio Grande do Sul, tem também no Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Eu acho que todo mundo vai utilizar o mesmo canal, então quem puder estar se cadastrando aí clicando no sininho e dando. Nem sei mais como é que é aqui. Salva aí o
no nosso perfil, que vai estar recebendo sempre os avisos de quando estiver rolando live. Valeu, brigadão pessoal, até a próxima. E aqui. Valeu, gente. Espera aí que o Marcelo vai mostrar a gambiarra que ele fez para mostrar o microfone, eu acho. Acho que travou lá. Bom, galera, valeu. Até a próxima. Brigadão.